Chegando com mais vídeo aqui no nosso canal. Tem informação no Gazeta Esportiva sobre Paulinho, informação preocupante sobre Piquerez. Mas antes de soltar o vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar o dedo no like. E agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Como que tá o lateral esquerdo Piquerez, gente, que se lesionou no jogo do Uruguai? Tem a previsão de retorno do jogador aos gramados? Olha, Michele, previsão oficial não, mas a gente tem uma apuração aqui. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Como você disse, ele se lesionou na última sexta-feira, jogou contra a Inglaterra nessa data FIFA, em mais um amistoso. Ele hoje teve divulgada, portanto, a lesão no ligamento do tornozelo direito. Ele, junto aqui com a comissão técnica, junto com o departamento médico, decidiram que ele vai fazer cirurgia nos próximos dias. Ela já está agendada, então nesta semana ele passa por esse procedimento para justamente tentar conseguir se recuperar a tempo da Copa do Mundo, o grande sonho dele aí para esse ano, de vários jogadores, é claro. Então nós aqui apuramos que a média para que ele retorne aos gramados, sendo que ele tenha uma boa recuperação, é de 4 a 8 semanas, ou seja, mais ou menos aí no máximo 2 meses. Lembrando que hoje estamos a 50 dias da convocação final para a Copa do Mundo, e a Copa do Mundo, é claro, acontecendo em junho. Agora... É brincadeira, né, galera? A FIFA tem que pagar o Palmeiras, porque tem que indenizar o Verdão, porque é uma perca muito grande para o Palmeiras, e porque o Piquerez, querendo ou não, é o melhor lateral esquerdo do Brasil, né? Com todo respeito aos outros jogadores, mas pra mim, com todas as baixas do Piquerez, ele joga muito mais bola do que muitos aí laterais esquerdos do futebol brasileiro, né, galera? Uma outra informação, Michele, é claro, o Palmeiras e ele estão trabalhando para que esse retorno aconteça, para que ele consiga jogar a Copa do Mundo e, claro, retorne ao Palmeiras para o segundo semestre também. Mas outra informação que a gente tem aqui apurada pela TV Gazeta é que o Palmeiras entrará em contato com a FIFA para pedir uma indenização por conta desta situação com o Piquerez. É sabido já que existe um seguro de fato caso aconteça esse tipo de situação, mas o Palmeiras vai pedir que a FIFA pague integralmente o salário do jogador pelo período em que ele esteja afastado dos gramados. Michele. Obrigada, Marina. Bom, é alguma coisa, né? Mas vocês acreditam que o Piquerez, tendo tido essa lesão do tornozelo direito e ficando aí de 4 a 8 semanas, vocês acham que a gente pode acreditar que ele vá para a Copa do Mundo? Ô, Michele, na minha visão... Eu acho muito difícil, na minha modesta opinião, o Piquerez se recuperar a tempo aí para jogar a Copa do Mundo. Tudo bem que é um sonho do jogador, né? Mas é brincadeira essas datas FIFA, né, galera? Só serve mesmo pra machucar o jogador, né, galera? E lembrando, outra vez, tem que destacar que foi no gramado natural, né? Porque muitos falam mal do gramado do Palmeiras. Quero ver a imprensa falar alguma coisa sobre o gramado do Wembley. Quero ver se vocês vão falar alguma coisa. Porque se fosse do Allianz Parque, eles estavam sentando ali no Palmeiras, né, galera? Infelizmente, o Piquerez está fora da Copa. É uma lesão de tornozelo ligamentar, com cirurgia. A recuperação de 4 a 8 semanas, ela é muito otimista. Conversei com um médico hoje especialista no assunto, o Dr. Rubens Sampaio, e outros médicos também já se manifestaram em relação a esse mesmo tema. Pelo tipo de lesão do Piquerez, para ele jogar realmente com a intensidade certa, normal, de um atleta 100%, pelo menos 3 meses, pelo menos. 3 meses. Então 3 meses significa o quê? Que a Copa do Mundo já passou. Já. Então ele pode até se recuperar da cirurgia, começar a treinar, mas para você disputar uma Copa do Mundo, você tem que estar 100%. Você não vai, o Piquerez não pode entrar na Copa do Mundo naquela de baleado, de sentir, no meio de uma recuperação, é muito arriscado, inclusive para a própria seleção uruguaia que quer fazer um bom papel na Copa. Então, infelizmente, eu lamento demais, mas a informação e a perspectiva não é nada boa em relação ao Piquerez jogar a Copa do Mundo. E, consequentemente, para o Palmeiras, só no segundo semestre ele poderia contar com a volta do Piquerez. E com isso, Arthur e Jefté brigariam pela posição no time titular do Palmeiras. Então, há duas maneiras de observarmos essa informação. A Marina está coberta. É muita sacanagem, né? É muito azar do Piquerez também, né? Acontecer isso com ele, porque véspera de Copa do Mundo, né, galera? Sonho do cara, né? Claro que o mais importante é ele jogar pelo Palmeiras, né? O importante é ele estar recuperado para jogar pelo Verdão, mas também dá pena do cara acontecer isso, né?
é brincadeira. Vamos ver se a FIFA vai arcar aí com esse prejuízo, que pro Palmeiras vai ser complicado ficar sem o Piquerez na primeira fase da Libertadores, né, galera? Vai fazer muita falta o Piquerez. Esperamos que o Arthur dê conta do recado aí, né, galera? Tem razão, ela traz a informação que é oficial, que se comenta, que a ideia é colocar o Piquerez em condição de Copa do Mundo, né? A recuperação pode acontecer, se no processo for acelerado, daquilo que o Alex falou, mas estamos falando de um atleta profissional pensando em Copa do Mundo. Não adianta você ter o Piquerez, ele tá recuperado, mas para recuperar é ter ritmo de jogo, é ter confiança. Não é caminhar na rua, né? Então, é aí que, lamentavelmente, a notícia, para mim, ela leva para um outro rumo, com essa notícia triste de que dificilmente o Piquerez vai à Copa. Mas são ossos do ofício, né? Tá chegando e ela vai falar sobre 2 jogadores que geram bastante expectativa no Palmeiras. Má, como estão Vitor Roque e Paulinho? Pois é, Michele, a torcida é sempre muito ansiosa, né? O Vitor Roque, claro, já jogou, já mostrou o seu valor aqui no Palmeiras, ele que vem sofrendo bastante depois das pancadas na reta final do Campeonato Paulista, principalmente no jogo. O Vitor Roque, tudo bem, né? Tá jogando mesmo, sofrendo muitas pancadas, porque é um jogador muito brigador, né? É um cara que briga muito na frente contra os zagueiros. Agora o Paulinho, galera, todo dia tem um capítulo diferente. Quando é que esse cara vai voltar, hein, galera? Pelo amor de Deus. Contra o São Paulo, tá ainda fazendo um cronograma individualizado aqui na academia de futebol. Hoje o time treinou pela manhã e ele seguiu assim com esse tratamento. Não há uma expectativa de que ele seja titular já na quinta-feira, porque ele tá fazendo esse processo realmente aí de recuperação para estar 100%. Porém, diante de todos os desfalques que o Palmeiras tem por conta da data FIFA, enfim, ele pode fazer esse sacrifício. Então Abel Ferreira vai ter que avaliar certinho o que ele vai fazer para utilizar ou não o Vitor Roque desde o início dessa partida contra o Grêmio, que acontece lá na Arena Barueri. Agora, Paulinho, o torcedor quer ver em campo. Ele já havia prometido que depois da data FIFA seria... Agora vamos ver qual que são as novidades do Paulinho. Estamos enjoados já de escutar, de ouvir que o Paulinho está se recuperando bem, mas jogar que é bom, nada, né? E um grande retorno dele, porém, ele está evoluindo bem. Informações que a gente conseguiu aqui na TV Gazeta Apuraia de que ele está evoluindo muito bem nessa recuperação dele, após cirurgia, enfim, após todos os procedimentos que ele fez, mas ainda também não há uma data certa, específica para ele voltar. O que a gente pode dizer é que hoje ele deu mais um passo nessa recuperação. Ele trabalhou como coringa, né? Assim, quando o jogador ele não tem tanto contato físico para não sofrer nenhum tipo de entrada mais dura ou coisa assim, mas trabalhou ali com os colegas, trabalhou nos dribles, tocando a bola para os parceiros, e voltou a treinar com os meninos da base, que ele já vem fazendo há algum tempo. Então a expectativa é que depois da data FIFA ele volte, mas a data FIFA acaba agora. Será que ele volta já mesmo, ou ainda tem mais algumas semaninhas de recuperação? É a grande dúvida. Eu também tenho minhas dúvidas. Eu acho que não volta, não. Eu acho que o Paulinho vai voltar só depois da Copa do Mundo. E olha lá, hein? Olha lá. É pagar pra ver, porque é impressionante, galera. De certo, até dezembro ele volta, né? Pelo amor de Deus, hein? Todo dia uma novela diferente, o cara não joga? Pelo amor de Deus, hein? Dúvida, Michele. O Paulinho é uma questão assim, a gente só vai acreditar vendo, né? Porque não tem data, fica muita dúvida, o Palmeiras não fala. Você tem alguma informação de bastidor a respeito do Paulinho, Alex Miller? Porque não. Já deu mais de um ano? Deu um ano já? Deu. Vai dar um ano em julho que ele não jogou, né? Que ele não joga, porque ele participou do Mundial de Clubes. Isso. Jogou alguns minutos, o suficiente para fazer um gol de classificação contra o Botafogo, né? Mas já entrou em campo mancando com dores, quer dizer, não dava mais para continuar. Foi realmente uma necessidade ali a utilização no Mundial. E depois foi obrigado a ser submetido a uma nova cirurgia, e o Palmeiras está tendo todo o cuidado e paciência do mundo para devolver o Paulinho ao campo na mais perfeita condição. E parece estar chegando perto desse momento. Agora, qual que é o grande desafio? Qual? O primeiro já foi superado, que é ele treinar como ele está treinando com bola, sem sentir aquela dor que o incomodava. Então ele não tem mais dor. Porém, um jogador que fica muito tempo inativo, se a gente somar o tempo do Atlético Mineiro até hoje, são quase 2 anos sem jogar. Mais ou menos o que aconteceu com o Neymar.
E aí o que acontece? A musculatura do jogador acaba sofrendo também com uma intensidade muito grande de carga. Ou seja, o Paulinho vai voltar, mas vai voltar muito aos poucos, com uma administração de tempo de jogo. Vai jogar 15 minutos num jogo, mais 20 no outro, fica fora do outro jogo. Vai ser muito aos poucos. O Paulinho, 100%, talvez a gente veja na última parte do ano, nos últimos 2, 3 meses do ano, para que ele possa fazer esse trabalho paulatino de voltar. Não, Alex, na verdade eu acredito só que o Paulinho vai estar 100%, vou ser bem sincero com vocês, só no Campeonato Paulista de 2027. Eu acho que é só lá, certo? Até lá o cara está 100%, né? Pelo amor de Deus, esse ano não acredito não que o Paulinho volta a jogar pelo Palmeiras. Vai jogar com a camisa do Palmeiras, estando bem. E não se lesionar, né, Garrafa? Exato. Mas a lesão ela faz parte da recuperação e da volta, Michele. Vitor Roque vai voltar. Pelo aspecto muscular, como disse o Alex. Agora, a questão é, uma situação é você se recuperar da cirurgia. E outra coisa é quando você é atleta, se recuperar da cirurgia e voltar a praticar o futebol na intensidade. Na mesma dos outros. Na mesma dos outros. E isso vai demorar. Então, eu não me empolgo com essa história, não, volta logo depois da data FIFA. Pode voltar, mas de uma forma gradativa. Isso aqui eu já... Vamos dar uma olhada agora o que o Veloso falou sobre essa lesão que o Piquerez teve e que vai ter que passar por cirurgia. Vejam só o que o Veloso falou, galera. Falei nas minhas redes sociais, agora vamos repercutir aqui no meu canal também, é sobre essa lesão do Piquerez, né? Uma lesão realmente que traz um prejuízo esportivo muito grande para o Palmeiras. O Palmeiras perde um dos principais jogadores do elenco, o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro, tem essa lesão aí no tornozelo, rompeu os ligamentos do tornozelo direito e o Piquerez tem que passar por cirurgia. Realmente uma lesão grave, realmente um prejuízo muito grande para o Palmeiras. Tem substituto? Tem 2 jogadores que são substitutos ali do Piquerez, né? O Arthur e também o Jefté. Tem um solucinho aqui, já passou. Então o Abel tem que resolver agora. Tem essa dúvida aí do Abel com relação ao jogo de quinta-feira. Mas um momento duro pro Palmeiras, né? Palmeiras líder do brasileiro. Palmeiras esse mês estreia na Libertadores, estreia na Copa do Brasil, se bem que é jacuipense, né? Mas estreia na Copa do Brasil. E aí perde um dos principais jogadores do elenco. A diferença que faz quando joga pro time, quando joga com o Piquerez e quando joga sem é muito grande. Mas, né? Infelizmente o Palmeiras vai ter que resolver essa parada e o Abel vai ter que já na quinta-feira mostrar pra gente quem vai ser o substituto, ou pelo menos quem começa, né? Nessa sequência aí de ausência do Piquerez pra esse jogo de quinta-feira. A lesão eu acho que, sei lá, o Palmeiras não divulga período, tempo, né? Mas uma lesão como essa, com cirurgia, eu acho que o Piquerez pra ele, infelizmente também, eu acho que a Copa do Mundo já foi, né? Já foi. A Copa do Mundo falta aí 70 dias. Acho muito difícil que o Piquerez, pouco mais de 70, né? Acho muito difícil o Piquerez ter condição de estar na Copa do Mundo representando o Uruguai. Uma pena pro Uruguai e principalmente, né, pro Palmeiras, que perde esse jogador e acho que até depois da data FIFA eu não sei não se ele já vai estar apto para voltar. É uma lesão realmente chata, que demora um pouquinho e que tem toda essa dedicação do Piquerez. E aí as vésperas da Copa do Mundo é duro pro jogador também, né? Mas força aí pra você, Piquerez, se recupere, a gente precisa de você e daqui a pouquinho você vai estar legal, tá? O grande problema é que o Palmeiras vai ter que escalar o Jefté, né, galera? O Arthur, eu preferi o Arthur, mas com certeza o Abel não vai querer colocar o Arthur como titular do Palmeiras, né? Então é preocupante para o Palmeiras, uma grande perda para o Palmeiras e que tem que cobrar mesmo a FIFA. Eu acho que o Palmeiras não pode perdoar isso aí, porque é um desfalque muito grande para o Palmeiras agora para a sequência da temporada. Tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem o Campeonato Brasileiro. Então para o Palmeiras vai ser muito difícil sem o Piquerez. Aí o Abel tem Arthur e Jefté. Eu acho que nesse momento deve de Arthur, né? O Arthur tá jogando bem, entrou bem no time. Menino de 20 anos, com personalidade, querendo buscar espaço desde os 11 anos do Palmeiras. Então é um menino que realmente precisa ter a confiança do Abel e precisa continuar demonstrando também que tem capacidade para ser titular, mas o menino precisa estar em campo, né? Eu acho que com relação à parte financeira, tem uma indenização da FIFA, né? A gente viu muito essa história no caso do Neymar, que essa indenização pode chegar até 40 milhões de reais, mas aí depende de caso a caso, né? É baseada pelo salário do jogador. Acho que é um percentual do salário do jogador, mas o limite é 40 milhões, que não é o caso, não vai chegar a esse número, mas o Palmeiras tem uma compensação, uma indenização aí financeira pela lesão do Piquerez, que foi em data FIFA defendendo sua seleção. Eu acho que
nada pior do que o prejuízo esportivo que o Palmeiras vai ter, né? Perder um jogador como esse. Mas infelizmente acontece, o jogador estava exposto e agora o Abel tem esse problema que não tinha, né? Porque ele estava com a sua seleção e iria jogar na quinta, agora está de fora. E aí o Abel tem que resolver essa questão, acho que vai de Arthur. Jefté tem 2 opções, menos mal que tem 3 jogadores para a posição, né? O Abel também, que já voltou a treinar o time, já foi comunicado aí. Já foi comunicado, Abel? Então se o Abel já foi comunicado, o Abel não pode pensar 2 vezes, tem que escalar o Arthur como titular do Palmeiras, galera. Mas e você prefere Arthur ou Jefté para substituir o Piquerez? Deixa seu comentário no vídeo aí, galera. Desse fato aí que ele tem que resolver. E o Abel que passou uma semaninha em Portugal, que merece também. Só que o Abel não vai estar na quinta-feira também no jogo, porque o Abel foi expulso contra o São Paulo, vai cumprir a suspensão automática, e aí o João Martins mais uma vez deve estar à frente ali do banco, comandando o time do Palmeiras. O problema é que o Abel faz falta, né? Eu não gosto, sou contra, já falei várias vezes aqui que o Abel tem que se controlar, mas especificamente nesse jogo contra o São Paulo, eu acho que o Abel precisava pressionar, assim, precisava cobrar a arbitragem, porque o Daronco parou de marcar falta para o Palmeiras, né? Então o Abel, para não expor jogador, eu acho que é papel do treinador assumir como comandante, cobrar do árbitro ali no caso. E aí, mesmo que ele tiver que se sacrificar sendo expulso, é melhor o treinador do que um atleta. Aí seria uma inferioridade numérica dentro do campo, poderia realmente atrapalhar. E mesmo o Abel foi expulso, o Palmeiras ganhou, líder do campeonato, tá tudo certo. Agora o João Martins vai lá na quinta-feira e que o Palmeiras possa fazer uma grande partida contra o Grêmio também na quinta-feira, tá? Galera, Palmeiras, quinta-feira tem Palmeiras contra a equipe do Grêmio. Depois dessa data FIFA aí, que não suporto essa data FIFA aí. Não tem graça nenhuma assistir essa seleção brasileira, que é patética, né? A seleção brasileira que faz um papelão nas Copas, essa é a verdade. Não tem, torcedor brasileiro não tem mais aquele entusiasmo ao assistir jogos da seleção. A nossa seleção com certeza é o Palmeiras, e o nosso Palmeiras sem o Piquerez e também sem o nosso técnico, que consegue ser expulso em vários jogos. É brincadeira, o Abel Ferreira já foi expulso não sei quantas vezes, né? Mas o grande problema também é que a arbitragem persegue muito o nosso treinador, sabe que ele é esquentado, que o Abel tem o pavio curto, então a arbitragem se aproveita disso, né? Mas para mim o Abel estava correto naquele jogo contra o São Paulo aí. Tinha que falar umas verdades para o árbitro lá, porque o Palmeiras muitas vezes é prejudicado pela arbitragem, como eu sempre falo, que é uma vergonha no futebol brasileiro. Prejudica o Palmeiras, prejudica o Flamengo, o São Paulo, também são beneficiados, então todos os times são prejudicados e todos são ajudados. Essa é a verdade, é uma vergonha a arbitragem brasileira. Mas essas foram as informações do Palmeiras, né? Então, o Piquerez, como todo mundo sabe, o Piquerez vai desfalcar o Verdão aí. É brincadeira, né? Essa data FIFA aí só serve para machucar jogador. É um sonho do Piquerez jogar a Copa do Mundo, infelizmente vai ficar de fora, é uma pena, né? E o Palmeiras também vai ter um grande desfalque para a sequência aí da temporada, né, galera? Esperamos que o Piquerez consiga se recuperar aí rapidamente, mas eu acho muito difícil ele se recuperar com 2 meses. Vai demorar com certeza aí uns 3 meses aí para se recuperar, e esperamos que o Abel vá de Arthur, porque não dá para contar aí com o Jefté, galera. Tenho certeza que você vai deixar no comentário, você prefere o Arthur em vez do Jefté. Você concorda comigo, né, galera? É isso aí, galerinha palmeirense, vocês foram bem-vindos no nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo, e que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Falou!